Fala pessoal, tudo bem? Sou Cadu Caçaú. Nesse vídeo aqui, aperta o cinto aí, que eu quero trazer uma reflexão aqui que talvez chacoalhe as estribeiras aí e mexa um pouquinho com o seu senso de autoconfiança, com o seu senso de segurança, e eu vou te convidar nesse vídeo a você se desarmar um pouquinho, né? Solta a musculatura, solta um pouquinho, se desarmar um pouquinho do que você já sabe, do que você faz, de quem você é, para escutar um pouco da reflexão que eu quero te trazer aqui. E se fizer sentido para você, você deixa o joinha aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, acompanha os próximos. Eu quero te apresentar aqui um caminho para você aprender a reconhecer o seu valor. E por isso, justamente por saber reconhecer o seu valor, né, que a gente está falando sobre amor próprio, autoconfiança, por isso que a gente vai tocar em lugares sensíveis, né, porque é onde está boa parte das nossas dores como sociedade, como ser humano. E nesse caminho tem 3 erros muito comuns que a nossa mente comete, que não são culpa nossa, não são culpa nem da nossa mente, mas sim dos condicionamentos que a nossa mente passou ao longo dessa vida, né, construída dentro da sociedade da qual a gente está inserido. A gente vive numa sociedade capitalista, ocidental, que olha e mensura valor humano através daquilo que você tem, daquilo que você faz ou daquilo que você sabe. Essas são as 3 réguas aqui para dizer se alguém tem valor sim ou não. E talvez não seja a primeira vez que você se depara com a ideia de que você não é o que você tem, você não é o que você faz, você não é o que você sabe, que você tem valor porque você é a vida pulsando dentro de um corpo, você é a consciência, você é um ser que nasceu bom, você é amor puro, né, encarnado em matéria, aprendendo como funcionar, aprendendo como ser. Talvez você tenha escutado isso antes, e tá tudo bem, mas eu quero te mostrar como que, por mais que a gente já tenha escutado isso antes, é um ponto cego às vezes nas nossas relações, o quanto a gente ainda funciona a partir dessas verdades. E por isso que a gente fala sobre crenças limitantes, por isso que a gente fala sobre condicionamento, porque requer esforço de olhar para dentro, olhar para a origem das ações e então fazer um trabalhinho de desprogramação, começar a agir e pensar de uma nova forma. E isso requer tempo, isso não é uma coisa que soluciona do dia para noite. Na minha caminhada pessoal, eu sei o quanto eu já pequei por me identificar com essas verdades, né? De achar que o meu valor está associado ao que eu tenho, o que eu faço e o que eu sei. O que eu tenho, eu confesso que nunca foi muito um lugar não da vaidade, sobre posses ou conquistas, né, viagens e coisas dessa natureza. Para quem já me acompanha aqui há mais tempo, sabe que quando eu falo das viagens, tal, é um lugar muito espontâneo, natural, enfim, que são posses, né, a sua história é a sua posse, mas não é um lugar assim de que me toca, né. Mas o que eu faço e o que eu sei, muitas vezes foi um lugar de utilizar essas informações para me posicionar dentro de um espaço, para querer ser visto, para querer reconhecimento, para receber amor e afeto, achando que é isso que vai me dar amor e afeto, e muitas vezes gerar, na verdade, um atravessamento. E aí tu sair como um arrogante, sair como um vaidoso, sair como um ignorante, né? Sair como, enfim, ser mal julgado, ser mal interpretado ali. Na verdade, mal interpretado não, você foi bem interpretado, porque você teve uma atitude errada, você teve uma atitude equivocada, e você foi julgado por isso, pronto, lide com as consequências, mude daqui pra frente, né? Esse é o trabalho. Agora eu vou te dar um exemplo. Veja só se você conhece alguém que faz isso, ou se você mesmo já se colocou nessa situação, às vezes inconscientemente, e talvez se torne desagradável você conseguir olhar para isso com perspectiva. De você chegar num espaço, se chegar num local, num encontro, num jantar, numa reunião, em algum lugar, qualquer ele que seja, na faculdade, num encontro de pessoas que você não conhece, numa aula nova de alguma coisa, qualquer lugar. Se chegar nesse lugar e alguma coisa te gerar uma inquietação, aquele espaço, aquelas pessoas, aquilo ali te fazia não se sentir pertencente àquele grupo. Você não achar que você tem valor ali dentro e que as pessoas são melhores que você, ou você já chegar com um olhar de julgamento, que também é uma forma de ataque, de que as pessoas são piores do que você. E aí você chegar com esse olhar, você também vai querer provar que isso é real. Você vai querer se provar certo. Só que todos esses comportamentos se originam de inseguranças. A necessidade de você ser visto, a necessidade de você se provar, vem de uma insegurança. E aí talvez, nessa necessidade, nesse desejo, você haja falando das suas histórias, falando das suas posses, falando das suas conquistas. Tem que ter atenção, porque você tem que realmente se olhar assim como terceira pessoa e ver as palavras que saem da sua boca e falar assim, rapaz, tava eu ali falando
né, que eu comprei coisinha X, ou que eu fui para não sei aonde, tudo mais, e nem fazia sentido adicionar isso na conversa naquele momento. Que loucura, por que será que eu botei esse tipo de fala dentro da conversa? Mas se você já tem uma consciência, assim, sobre a não necessidade de apegos materiais, né, e não se definir a partir das suas roupas, ou das suas posses e tudo mais, talvez você se defina a partir daquilo que você faz, né? Muitas vezes a gente vai se apresentar, a gente fala aquilo que a gente faz, porque a nossa sociedade, né, em função de trabalho, quantidade de horas que tudo isso consome na sua vida, o que você faz diz muito sobre você. Mas principalmente hoje, né, com o avanço das mídias sociais e com a estipulação de réguas sociais a partir dessas ferramentas, né, então quantos seguidores você tem, né, qual é o teu título lá, quais suas conquistas ou coisas dessa natureza, perceba o quanto você veste uma armadura para falar sobre o que você faz. Como se você estivesse chegando num diálogo, né, ou numa relação armado da potência que você acredita ou que você agrega àquilo que você faz. Mas veja que se você já chega em algum lugar armado, é porque você acha que você precisa se defender. E se você acha que você precisa se defender, é porque você tem medo. E aí, medo de quê? É isso que tem que olhar. Muitas vezes esse medo pode sim ser o medo de não receber afeto, não receber reconhecimento, não ser visto. O medo de não ser visto naquele espaço. E aí, se você já está há mais tempo na jornada de autoconhecimento, né, já se despiu dessa armadura, dessa ideia de ego consolidada naquilo que você faz, então assim, eu não me defino por aquilo que eu faço, se você já se despiu disso, já passou dessa parte, talvez você tenha vindo numa busca de estudo, né, de conhecimento, no independente da área, se é espiritualidade, se é a sua área profissional mesmo, se está num processo de transição de carreira. E talvez você possa também se tornar, a partir dessas inseguranças e necessidade de ressignificação, né, de criar um novo senso de identidade, às vezes em processo de transição de carreira, isso acontece também, você possa se municiar, se armar, assim, ó, várias facas, várias coisas na mão do seu saber. E aí você se torna, então, uma pessoa que se define a partir daquilo que sabe e que julga o seu senso de alto valor a partir daquilo que sabe. E esse é um dos lugares de grande tombo e de grande sofrimento de muita gente muito erudita. Imagina assim, visualiza aquela personalidade, aquela pessoa, aquele professor que você sabe que ele sabe. Você olha ele falando e fala assim, cara, esse cara sabe. O cara, pô, manja um negócio de có aqui, ele referencia os autores todos e tal. Agora perceba o que está por trás das palavras, assim. Porque há quem utilize de argumentos e referências e muitas ferramentas, né, argumentativas lógicas, racionais, como um desejo de se firmar, como um desejo de se autoafirmar. E o quanto, na verdade, vem de doçura nas palavras dela, né? Um desejo real de passar, de transmitir informação, e não de se provar que possui informação. Porque nesse desejo de se provar que possui informação, ou que tem credenciais, que tem carimbos, né, que tem títulos, né? Também vem de inseguranças muito profundas, de amarras, muitas vezes essa daí, então, de lugar de adolescência, de ter sido zombado no colégio, de ter passado por processos de bullying, né? Às vezes nem tange tanto questões parentais, assim, né? Pelo menos no que eu venho vendo, assim, né? Na minha vida, na vida de outras pessoas também. Eu já passei muito por isso, e de utilizar do meu conhecimento como arma, ou de utilizar do meu saber como ferramenta de justificar o meu valor, de chegar no local onde não conheço as pessoas e aquilo ali me gerar uma inquietação, eu acreditar ali que as pessoas são melhores do que eu, que elas pensam que são melhores do que eu, e eu precisar provar, eu achar que eu preciso provar que eu sei algo para então ser aceito naquele grupo. Que grande falha, que grande erro crasso, erro rude, errar nesse lugar. E olha que eu já errei bastante nisso, assim, nos últimos 2 anos, tá? Pra ser bem sincero com você. Nos últimos 2 anos que eu fui olhando para esse comportamento e ganhando consciência sobre isso. E eu já aqui, facilitador de autoconhecimento, trazendo práticas e ferramentas para as pessoas sobre isso, me perceber tão falho, tão ignorante nesse lugar, nossa, é um lugar de muito desconforto. E vim aqui publicamente abrir isso para ajudar outras pessoas a refletirem sobre isso também. Puta que pariu. É bem desconfortável também. Na verdade, agora eu estou em paz com isso porque eu já me aceito de outra forma. E aceito minhas falhas também, porque eu estou um ser humano em transformação, né? Seguimos assim. Mas é muito importante que você tome consciência, né, desses comportamentos que são difíceis, são armadilhas da mente construídas por uma sociedade doente. Uma sociedade doente construiu processos mentais
que constrói armadilhas na sua cabeça para você então querer se justificar e achar que você precisa provar o seu valor por onde você passa. É um lugar assim de reconhecer as nossas próprias limitações. E quando a gente consegue se desarmar de tudo isso, assim, cara, eu não sou o que eu tenho, eu não sou o que eu faço, eu não sou o que eu sei, o que resta? O que resta depois disso? E é nessa pergunta aí que a gente volta à grande pergunta da existência, que é: quem sou eu? Quem sou eu, afinal? Que essa ideia de eu, né, esse amalgamado de histórias e habilidades e características e físico e corpo e o que sabe, memória, blá, 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 cria essa ilusão de eu, essa ideia temporária, né, não perene de eu que está o dia, todo dia se transformando, todo dia aprendendo alguma coisa nova, todo dia se colocando em xeque, todo dia sendo desafiado pela vida e, portanto, se transformando constantemente e, consequentemente, sendo impossível de ser definido como algo estático, né? Uma ideia estática, uma ideia fixa de eu. Mas é muito importante a gente tentar fazer um exercício, assim, de olhar um pouquinho para a dualidade do mundo, cara. Você está inserido numa sociedade, você tem família, você tem pessoas à sua volta, você representa alguma coisa. O importante é que você tenha a capacidade de olhar para esses dois mundos. E o quanto você consegue defender uma ideia de eu fixa, que naquele momento ali ela é justificável e ela de fato tem uma necessidade de ser apresentada, por exemplo, a partir das suas habilidades, seu currículo, ou os lugares que você teve, ou coisa dessa natureza, né? Isso faz parte de quem você é também. Essa ideia de eu consciência e eu ego não é mutuamente excludente. Não é mutuamente excludente. Ego está aqui, consciência engloba todo o resto. E eu te digo isso para você não achar que você precisa se tornar aquela pessoa que, quando é perguntada quem é você afinal, fala assim: eu apenas sou. Ou eu sou a consciência em transformação. Ou qualquer frase, né, encantadora, erudita, bela desse jeito. Você pode sim se apresentar de uma maneira ramificada, estratificada, de acordo com aquilo que você faz, ou quem você é, ou de onde você veio, para onde você vai, qual a família, a sua ancestralidade que você carrega com você. Existem tradições que apresentam toda a sua ancestralidade. Eu sou ciclano, filho de fulano de tal, do tataravô tal, da tribo tal. Se você quiser se apresentar assim também, você pode também. Mas o mais importante, para além do que você fala e como você se coloca no espaço, é do que você tem consciência. Porque eu posso chegar para você aqui e falar: eu estou Cadu, ou eu sou Cadu. Eu sou Cadu Caçaú, sou educador, sou facilitador de breathwork, sou terapeuta, sou empresário, sou muitas coisas. E eu, ao mesmo tempo que eu falo isso, eu consigo olhar com perspectiva e falar assim: e ao mesmo tempo eu não sou nada disso. Ao mesmo tempo eu sou aquilo que observa todo esse rolê acontecendo. E o personagem tá ali, ele só não pode esquecer que ele é o personagem. É só isso. E desenvolver essa capacidade, pessoal, de se olhar com perspectiva, de conseguir se ver com um pouquinho mais de distância, né? Ou até mesmo essas falas, essas colocações que a gente oferece aí pelo mundo, trazem profundas oportunidades de aprendizado sobre por que eu me apresentei em determinado jeito, em determinado local, como eu poderia fazer de outra forma, como eu poderia ser mais eficaz na minha fala, no uso das minhas palavras, ou na construção das minhas ideias. Isso traz muito benefício nesse sentido, e a meditação é a ferramenta da qual eu ensino para desenvolver essa capacidade. Então, isso serve para isso, e também para você evitar o sofrimento, para diminuir o tamanho da sua identificação com essa ideia de eu, a qual é mutável. Você não é a sua profissão. Você não é o que você sabe, você não é aquilo que você faz ou tem. Você é, absolutamente é, a consciência sendo manifesta no corpo físico, na experiência humana. É isso que é a natureza do eu, né? De acordo com muitas tradições e com muitas experiências espirituais de dezenas e dezenas e milhares de pessoas que relatam absolutamente a mesma coisa. Mas, ao mesmo tempo, nós somos seres da matéria. Nós também estamos aqui nessa experiência encarnada, dentro de um corpo. Esse corpo aqui ele é perene, ele precisa comer, ele precisa dormir, ele tem suas necessidades e é nosso trabalho respeitá-las e atendê-las. E para isso nós precisamos de estruturas, nós precisamos nos organizar financeiramente, nós precisamos trabalhar, nós precisamos fazer muitas coisas. Nós precisamos se organizar como relações, nós precisamos viver em comunhão, nós precisamos de muitas coisas para que possamos viver essa experiência humana. E o desafio é o quanto você consegue harmonizar essa dualidade, o quanto você consegue trazer
essas verdades espirituais e compreensões mais absolutas sobre a natureza do eu para o seu dia a dia, para viver em paz, porque fundamentalmente é isso que a gente quer, viver em paz e ser feliz, e ser livre também, que é o que leva a essas coisas todas. E se você ainda não pescou aqui no vídeo como encontrar o seu verdadeiro valor, você tem valor porque você simplesmente é. Porque você é a vida existindo e manifesta. Você tem noção de quantos milagres precisam acontecer? Quanta magia, quanta complexidade precisou acontecer para você estar aqui agora, nesse momento, vendo esse vídeo? Toda a evolução da existência, a evolução da raça humana, tecnologia, você nascer dentro de milhões, 1 milhão de coisas para você poder estar aqui agora, assistindo um vídeo no YouTube. Tem noção do quão complexo é esse processo que vai acontecer? E eis aqui você. E isso tem valor intrínseco. Você é a vida acontecendo, assim como eu também. E se a gente consegue se lembrar disso a todo momento, né, ou mais vezes na vida, conforme a gente caminha por esse mundo e age nesse mundo, menos a gente precisa se provar, porque a gente já tem um valor intrínseco. A gente já tem um valor por ser único, por ser mais uma expressão única, singular da vida acontecendo. E eu acredito nisso, confio, tento viver a minha vida em função dessa verdade, venho desamarrando essas amarras todas, esses comportamentos, e graças a Deus eles hoje estão muito nítidos, eu consigo perceber e não acontecem mais, e eu desejo que o mesmo aconteça para você também, beleza? Se for do seu interesse aprofundar nas práticas de comunidade, de inter-relação, de troca, do qual facilitam esse entendimento para você se ver com perspectiva, entra para a Escola do Fluxo e vem participar dos encontros ao vivo comigo às 7 horas da noite toda segunda-feira, beleza? Tudo pelo Zoom, a gente se fala na próxima segunda. Vejo você no próximo vídeo, espero que tenha trazido boas reflexões para você aqui e desejo que você deixe um comentário aqui trazendo a sua percepção sobre esses assuntos também, porque você me ajuda a ver mais coisas com mais perspectiva, soma no meu conhecimento e soma também no conhecimento na jornada de todo mundo que para ler esses comentários aqui, que não são poucas pessoas, são milhares de pessoas. Maravilha? Vejo você no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau, tchau.